Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Tiago Caversan e hoje quero conversar com vocês sobre hipóteses em que a revelia não induz o efeito típico de presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor. Primeira observação, artigo 344 do Código de Processo Civil. A revelia não é a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor. Isso é efeito típico da revelia. A revelia é a situação jurídica do réu que não apresenta tempestivamente contestação, que tem esse efeito típico em regra, mas também tem outros efeitos possíveis, como a possibilidade de que os prazos contra o réu corram em cartório independentemente de intimação específica, isso desde que ele não tenha advogado constituído nos autos, né? E vejam, nem sempre a revelia implica essa presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor. O artigo 345 do próprio Código de Processo Civil trata de 4 hipóteses em que esse efeito típico não se verifica. Primeiro, se houver litisconsórcio passivo e algum dos litisconsortes contestar tempestivamente. E vejam, isso vale para quando o litisconsórcio é unitário e não para quando ele é simples. Segundo, quando o litígio tratar de direitos indisponíveis, como por exemplo os direitos da personalidade. Terceiro, quando a petição inicial estiver desacompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova dos atos. Por exemplo, nós estamos diante de um divórcio litigioso e a parte autora afirma que é casada com o réu, mas não apresenta certidão de casamento. Esse é um documento indispensável. E quarto, quando as alegações do autor forem inverossímeis, ou seja, quando não der para acreditar naquilo que o autor está narrando, ou então quando essas alegações estiverem em contradição com documentos que estejam nos autos. Por exemplo, trata-se de uma indenização por acidente de veículo e aquilo que o autor alega está completamente em contradição com o boletim de ocorrência que ele mesmo apresentou eventualmente. Tem uma quinta possibilidade que é interessante e que a gente não pode esquecer, que está lá no artigo 121, parágrafo único, que é quando o assistente simples contesta no prazo legal. Nessa situação, o assistente simples assume a posição de substituto processual do réu e a gente também não tem nesse caso, esse efeito típico da revelia de presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor. Tá certo, gente? Então a gente precisa lembrar dessas hipóteses do artigo 345, mas deve lembrar também daquela hipótese lá do artigo 121, parágrafo único. Beleza, gente? Um grande abraço a todos. Tchau, tchau.